Olá, ouvintes da Rádio Ser Fraterno, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso programa Ponto de Luz. Eu sou Fábia Romana e tenho a grata alegria de trazer até vocês mais um capítulo do livro Jesus no Lar. Hoje nós teremos o capítulo 4. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Traga seu copinho com água para que ela possa ser fluidificada no decorrer do nosso encontro. Se você já acompanhou os nossos outros programas ou gostaria de revê-los, dê uma passadinha no YouTube. Se estiver com dúvidas, pergunte aqui para o Mauro, embaixo da tela principal do site da Rádio Ser Fraterno, você tem o símbolo do WhatsApp. Manda uma mensagem lá para o Mauro que ele consegue te auxiliar a como encontrar os capítulos anteriores do livro Jesus no Lar. Você também pode encontrar lá no YouTube outras palestras, outros encontros, outros oradores que estiveram presentes aqui na Rádio Ser Fraterno. Pergunta para o Mauro, ou então entra no grupo do WhatsApp, porque todo dia, com muito carinho, com muita alegria, com ótimas vibrações, o Mauro traz os lembretes. Olha, povo, daqui a pouco fulano fará o café com espiritismo. Olha, pessoal, daqui a pouco nós teremos a poesia com fulano de tal. Daqui a pouco nós teremos o Evangelho às 18 horas aqui no WhatsApp. Enfim, procurem por ele e com certeza vocês serão carinhosamente lembrados e também serão direcionados para aquilo que querem acessar. Nesse interim, acho que já deu tempo de vocês pegarem o seu copinho com água, lembrando que o programa Ponto de Luz vai ao ar todos os sábados à meia-noite, de sexta para sábado, às 14h e às 19h. Ou seja, você tem 3 oportunidades para ouvir o programa diretamente pela Rádio Ser Fraterno. Não se esqueça, a intenção da rádio é que nós cultivemos alguns hábitos que estão sendo perdidos. O hábito de ouvir uma música selecionada com carinho e amor, o hábito de ouvir uma palestra, o hábito de ouvir um estudo, tudo feito de maneira pensada a que você, no decorrer do seu dia, tenha incentivos, tenha palavras de amor, tenha momentos de paz, tenha momentos de encorajamento e encontre sempre a companhia fraterna da espiritualidade amiga. Certo? Vamos para a nossa prece inicial? Quem quer fazer? Essa pergunta deixa todo mundo nervoso, não é mesmo? Mas é tão gostoso. Por isso, eu convido cada um de vocês, na medida do possível, a fecharem os seus olhos. Se não for possível fechar os olhos, se você estiver no trabalho ou estiver realizando alguma tarefa, mantenha a concentração. Se você sentou para ouvir o programa, mantenha o foco. Ou seja, não abra conversas no celular, não passeie pelas páginas da web, não vá nas redes sociais. Fixe em uma planta, fixe, o seu olhar, o seu pensamento em uma planta, em algo prazeroso, em alguma imagem mental, mas não desvie o seu pensamento, não desvie a sua atenção, principalmente a sua atenção para outras coisas. Porque se assim o for, se você estiver focado muito mais em outras coisas, você estará agindo como um guarda-chuva. E ao invés das bênçãos, ao invés das boas vibrações,
te atingirem, elas serão desviadas por essa proteção de falta de sintonia que você abrirá em torno de você. Beleza? Então vamos lá para a nossa prece, com o nosso coração cheio de gratidão e amor. E este é o momento em que nós fechamos os nossos olhos, respiramos profundamente, trazemos o ar com gratidão, com alegria e o retemos momentaneamente em nossos pulmões. Liberamos o ar e sentimos a renovação percorrendo todo o nosso sangue, a renovação que o novo oxigênio traz. Por isso, repetimos essa respiração profunda, essa respiração que não tem como interferência a fala, o movimento. É uma respiração profunda, onde no nosso pensamento dirigimos a todo o nosso corpo, através da corrente sanguínea, a renovação, a saúde, o fortalecimento. E enquanto harmonizamos a nossa mente, o nosso corpo, voltamos também o nosso pensamento para a espiritualidade amiga, responsável por este encontro, responsável por este programa, responsável pela rádio Ser Fraterno. Agradecemos a estes irmãos por nos ampararem, por nos intuírem, por manterem a serenidade diante das nossas falhas, diante das nossas imperfeições, por perceberem e fazerem uso da certeza de que cada um de nós possui o livre-arbítrio, que cada um de nós que já conhece a Boa Nova, que já ouviu das palavras de Jesus, sabe da importância do tempo, sabe da importância deste momento encarnatório. É um momento em que reencarnamos, é um momento em que retornamos ao plano terreno para quitar as tais chamadas dívidas. Dívidas com a nossa consciência, dívidas com o nosso semelhante, dívidas com nós mesmos. Ninguém nos cobra, ninguém nos aponta o dedo. Apenas a nossa própria consciência nos diz: Senhor, dai-me a oportunidade de refazer os meus passos. E o Senhor, onipresente, onisciente, bondoso, generoso, diz a cada um de nós: vai, meu filho, e leva contigo o teu mentor. Leva com você os irmãos que haverão de te amparar, de te fortalecer nesta caminhada terrena. Vai, confia em mim e, sobretudo, confia em ti mesmo. Jesus será o teu caminho, a tua verdade e a tua vida. E é assim que cada um de nós, amparados no amor divino, amparados por esta espiritualidade bendita, percorremos esta nova encarnação, percorremos estas novas oportunidades de reconciliação, de reparamento, de fortalecimento das virtudes já conquistadas, já adquiridas. É assim que cada um de nós tem a oportunidade de cumprir a sua missão aqui no plano terreno,
assim como tem também a oportunidade de refazer atitudes, palavras, pensamentos que trouxeram dor, sofrimento, consequências menos dignas na vida de outras pessoas e de si mesmo. Obrigada, Pai, por tamanha bondade. Obrigada, Pai, por tamanha generosidade. Que cada um de nós possa aproveitar destes momentos com segurança, serenidade, esperança, fé e renúncia das suas más tendências, das suas más inclinações. Que a paz do Mestre nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Bem, amigos, a nossa prece caminha lado a lado com a passagem contida hoje no livro Jesus no Lar, capítulo 4. Vejam que interessante. A lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Pois é, vejam que interessante, né? O único exemplo que Jesus nos dá aqui é no templo, porque ele vem falar não apenas da nossa vivência no lar, da nossa vivência no trabalho, ele vem nos falar também da nossa vivência aonde pregamos, aonde disseminamos, aonde multiplicamos as sementes da Boa Nova. E muitas vezes comparecemos a estes lugares com o nosso coração pesado, seja pela nossa condição social e suas respectivas dificuldades, seja pelos entraves do cotidiano. Comparecemos aos trabalhos doutrinários, comparecemos aos trabalhos mediúnicos com o nosso coração distante da leveza, do bom ânimo e da esperança. Ah, Fábia, quer dizer então que a gente não pode ir para a casa espírita? Quer dizer então que a gente não pode ir lá para a tarefa da sopa ou das mãezinhas quando nós estivermos assim, temerosos, apreensivos? Eu não falei nada disso. Eu só estou dizendo que, na verdade, quem disse foi Jesus, é que muitas vezes não nos apresentamos à tarefa edificante da maneira ideal. Ou seja, na teoria, deveríamos chegar felizes pelo reencontro com os nossos companheiros de ideal, deveríamos estar presentes, agradecidos pela oportunidade em servir,
deveríamos ser reconhecidos por termos a oportunidade de auxiliar os nossos irmãos. Deveríamos manifestar o contentamento por já termos a luz do conhecimento a nos banhar. Deveríamos apresentar o nosso coração aberto ao nosso semelhante. Deveríamos saber respeitar, por exemplo, o palestrante, que muitas vezes tem horas dedicadas à apresentação da sua palestra, tem estudos complementares que foram buscados, e nós, muitas vezes, como eu já disse, ansiosos por mostrar o nosso conhecimento, orgulho, né? Por mostrar que já somos ilustrados diante da boa nova, vaidade, o interrompemos. Então, quando ele nos diz um roteiro, ou quando ele nos diz uma sequência de exemplos, nós o interrompemos. Sim, eu também acredito que é assim, assim, assado. Sim, lá na minha casa é assim que acontece. Assim, nós fazemos assim. Jesus pediu que se fizesse assado. Vejam que muitas vezes é importante que nós não interrompamos a pessoa que está conduzindo a reunião. Em determinados momentos, nos é colocada a oportunidade de fazer perguntas, nos aparece a possibilidade de questionarmos, de refletirmos, colocarmos o nosso entendimento da situação, mas não podemos interromper, não podemos tomar o microfone, entre aspas, da mão de quem está trazendo o conteúdo da noite. Não sei como funciona nas casas espíritas que vocês frequentam, mas posso dar 2 exemplos. Em uma casa que eu frequento, existe o roteiro para o semestre todo. Então, na segunda-feira, às 18 horas, é o palestrante tal, às 18h45 é o palestrante tal, na primeira semana do mês, na segunda, na terceira, na quarta, e assim sucessivamente. Na terça, na quarta, na quinta-feira, o tema é tal, o tema é tal, o evangelho referência é tal. Ou seja, quando inicia o ano, o palestrante sabe que em junho ele comparecerá àquela casa e fará determinado tema. Que em abril ele também foi escalado para comparecer à casa com determinado tema. E nós precisamos respeitar o momento em que ele está sendo o semeador. Por mais que nós já saibamos o que ele está dizendo, por mais que nós já conheçamos o evangelho de uma ponta a outra, já tenhamos decorado que a questão 599 do Livro dos Espíritos fala disso, contenhamos os nossos ânimos, contenhamos a nossa volúpia em falar, em mostrar. Participemos dos cursos de evangelização, dos cursos mediúnicos, das tarefas que nos preparam para que, em oportunidade bendita, sejamos também o palestrante, o condutor do momento mediúnico na Câmara de Passes. Sejamos também nós o passista a misturar o nosso magnetismo com os fluidos emanados pela espiritualidade e ofertar ao companheiro que vem para o momento do passe. Enfim, Jesus nos lembra da nossa postura também na casa espírita. Ah, Fábia, mas não existia casa espírita quando Jesus fez essa palestra,
quando Jesus se encontrou ali com os familiares de Simão Pedro, ou quando Jesus estava no monte dizendo as bem-aventuranças. Sim, não existia a casa espírita, existiam os templos. E nós, hoje, 2024, temos a casa espírita como nossa oportunidade de praticar, de conhecer, de ofertar, de receber a boa nova. Então fica o lembrete para que quando formos à casa espírita, quando formos às tarefas de amor e fraternidade, carreguemos conosco serenidade, entendimento, levemos conosco o entendimento de que talvez outros irmãos necessitem receber do nosso ouvido, receber da nossa fraternidade, receber do nosso silêncio. Respeitemos aqueles que já estão pré-escalados para determinadas tarefas. Ah, mas você estava falando do coração pesado. Pois é, porque às vezes o nosso coração não está pesado só pelas dificuldades, está pesado pela necessidade de aparecer, está pesado pela necessidade de nos evidenciarmos. Podemos refletir sobre isso também, não é mesmo? Bom, então Jesus dizia, que a pequenina semente do trigo venceu as dificuldades e começou a germinar. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. E assim somos nós. Embora das dificuldades, dos contratempos, das dores, nós retiremos o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, nós continuamos em busca da luz, da perfeição. Nós não cessamos a nossa busca, porque isso é algo que está dentro de cada um de nós que já despertou. E Jesus diz, desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, a semente do trigo, E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Olha que fofo, gente. Que lindo, Frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Ou seja, embora ele esteja crescendo, embora ele esteja ávido por servir, ele percebe que o seu sustentáculo, as suas raízes, estão ligadas a muitas coisas que fazem parte do plano terreno. E aí nós identificamos, tal qual Jesus esclarece. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Que bom, Sabemos que a dor, que o sofrimento estão ali, que a maldade alheia
né? A inveja, habitam o coração do nosso semelhante e o nosso ainda também, né? Às vezes nós mantemos estas imperfeições camufladas ou até mesmo diminuídas, mas elas ainda latejam em nós. No entanto, nós queremos crescer, nós queremos encontrar o nosso Criador. Por isso nós não nos paralisamos. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada, ou seja, nas facilidades do dia a dia, nós não encontramos o desvio para o nosso caminho, porque muitas facilidades nos aparecem, não é mesmo? As facilidades financeiras, as facilidades emocionais, os arroubos da juventude, a busca de um sonho acalentado, e nós vamos nos distanciando da busca do nosso crescimento interior. Mas Jesus diz que a semente do trigo não se deixou corromper. E é assim. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objeto imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Busca incessantemente o seu Pai Criador. Busca com avidez ofertar daquilo que está nos desígnios divinos. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços que se exprime. Olha que bonito, né, gente? E é aquela velha frase tão poética e tão verdadeira: florescer onde fomos plantados. Ainda que estejamos diante de tamanha dificuldade no nosso viver, nas dores, nas provações, nos testemunhos, nós continuaremos buscando o Pai, buscando o Criador. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas, um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro.
auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. E temos neste ensinamento de Jesus que as sementes que caíram em solo dadivoso, cedo ou tarde haverão de germinar. Então, cada um de nós que conheceu a Boa Nova, cada um de nós que conheceu o amor, a fraternidade, que conheceu os mandamentos do nosso Criador, haverá de florescer, haverá de frutificar. E existem momentos diferentes, existem situações que não são exatamente estas. Mas nesta passagem em específico, Jesus falou daquela semente que não se perde, daquela semente que cedo ou tarde haverá de florescer. Mas como assim? Nem toda semente cai no solo dadivoso? Nem toda semente encontra o seu tempo para germinar? Não. Lembram-se da parábola do semeador? Vou trazer aqui para vocês. Eis que o semeador saiu a semear, e sucedeu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Passagem contida em Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Mais tarde, a pedido de seus apóstolos que o interrogaram quanto ao significado da parábola em particular, Jesus esclareceu o seu sentido. O semeador semeia a palavra. A semente, portanto, é a palavra de Deus, sendo, pois, Jesus o semeador. Já o solo representa a capacidade individual de cada um compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. Metaforicamente, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber a semente. Se por um lado essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado há aqueles em que a semente não desabrocha, ou se desabrocha, não produz frutos. Então somos nós, são os nossos semelhantes que às vezes chegam até Jesus e se enchem de júbilo, de entusiasmo, querem varrer, arrumar as cadeiras, pregar a palavra, querem dar passe, querem fazer psicografia, querem cuidar da biblioteca, querem cuidar da noite da pizza, querem cuidar... querem fazer tudo. E tal qual um rojão que sobe ao céu e espalha lá o seu colorido e depois se apaga, se situam esses irmãos.
tantas outras situações que muitas vezes nos levam a sequer ouvir a palavra, a sequer receber, a sequer permitir que a semente brote. Quando o nosso coração está endurecido, quando o nosso coração está refratário, é o solo pedregoso. Enfim, são vários tipos de solo, é a parábola da margem a um encontro sozinha, sabe, só para falar dessa parábola, mas hoje nós vamos encerrando o nosso encontro aqui no programa Ponto de Luz. Esperamos todos nós que vocês tenham recolhido a semente, que vocês tenham preparado um solo dadivoso para que ela possa germinar. Fábia, eu não frequento nenhuma casa. Fábia, eu não sei por onde começar. Fábia, eu estou perdido ou perdida. Não se sinta assim. Se você precisar de orientação, se você precisar de um atendimento fraterno, tem um botãozinho do WhatsApp ali embaixo. Você será atendido, você será atendida com muito carinho, respeito, com muita fraternidade, ok? E agora eu convido a todos para que se deixem envolver pela prece de encerramento. E quem não foi buscar, dá uma corridinha para pegar o seu copo com água. E assim, espiritualidade amiga, irmãos queridos que nos ouvem neste momento, vamos mais uma vez, na medida do possível, fechar os nossos olhos, manter a nossa atenção na prece de encerramento. Agradecemos o concurso fraterno destes irmãos que nos proporcionaram a oportunidade de nos reunirmos neste encontro. Sejam os irmãos encarnados, sejam os desencarnados. Sejam os irmãos que vieram ouvir, sejam os irmãos que vieram ofertar. Cada um de nós, a seu tempo, é a semente que está em determinado solo. Cada um de nós, a seu tempo, em seu momento, no seu ritmo, está a germinar, está a acolher esta semente de amor. Está a ser a própria semente. O nosso desejo sincero e profundo é que a semente caia em solo fértil. O nosso desejo sincero e profundo é que você se entregue à caridade, ao amor, à transformação. Mas, se porventura, em algum momento da sua caminhada, você não conseguir, se porventura em algum momento da sua caminhada você não germinar, não se sinta culpado, não se cobre, respeite o seu tempo e lembre-se, Jesus permanece de braços estendidos, de mãos abertas, para te ofertar uma nova semente, para te ofertar uma nova oportunidade de você ser a semente a florescer. Que todos nós nos transformemos em frutos que multiplicam 30, 40, 50. Que todos nós nos transformemos em lindas flores a colorir o jardim da vida. Que todos nós nos transformemos em belas flores, a exalar o perfume do amor, da esperança, da fraternidade,
a quem quer que conosco esteja. Que cada um de nós possa ser o jardineiro que cultiva o solo, possa ser o semeador que lança a semente e possa ser aquele que faz a colheita da sua própria sementeira, do seu próprio jardim. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouviram e abençoa, Senhor, a cada um com seu propósito de melhoria, de crescimento, de refazimento. Que seja feita, Senhor, da Tua vontade e todo o mais nos será acrescentado, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, meninos, meninas. Obrigada, ouvintes da Rádio Ser Fraterno. Que possamos estar novamente reunidos no nosso próximo encontro. Que cada um de vocês possa usufruir da Rádio Ser Fraterno durante toda esta semana. Que cada um de vocês possa levar consigo daquilo que veio buscar, acrescido da misericórdia divina. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau a todos.